Se você pergunta para um físico qual a arma mais poderosa que existe, ele provavelmente vai te falar que é algum artefato de guerra. Se você pergunta para um biólogo, talvez ele te fale alguma força da natureza. Mas se você pergunta para alguém da área de humanidades, provavelmente essa pessoa vai te falar que é a ideologia. Porque é a ideologia que faz com que a gente enxergue o mundo e se posicione politicamente nele. É a ideologia que faz com que a gente construa, aperte o botão e se utilize de um armamento, seja numa pessoa ou num povo. É a ideologia que faz com que a gente respeite ou desrespeite uma força da natureza. Portanto, bora de ideologia. Olá pessoas, eu sou Bruno Cicalize, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. Se você já é da casa, vamos continuar. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é um espaço nosso, é um espaço para você aproveitar, então aproveita e ajuda também a gente aí, dá um like, compartilha também, depois pode comentar, fica à vontade, inclusive para sugerir as próximas videoaulas, tá bom? Inclusive, nesta daqui a gente vai conversar um pouquinho sobre ideologia. No nosso último encontro, a gente estava falando um pouquinho ali sobre cultura e diversidade, alguns conceitos que são importantes e que são derivados do conceito de cultura. E aí, para a gente continuar, inclusive também a partir da própria situação relacionada à cultura e diversidade, a gente vai falar um pouquinho de ideologia, porque acaba sendo importante depois, tá bom? Pessoas, o termo ideologia, ele vai ser cunhado ali na França pelo Antoine Destoe. Quando ele pensa sobre ideologia, ele está falando ali basicamente de uma tentativa de uma abordagem neutra sobre a concepção de ideologia, né? Quando você procura, por exemplo, inclusive em alguns dicionários, você vai entender que é um conjunto de ideias. No caso, ele falava sobre uma ciência das ideias, né? Ou seja, seria ali uma concepção de uma construção de determinadas ideias que formam uma maneira como a gente acaba interpretando o mundo. Mas sem dúvida nenhuma, um dos teóricos mais importantes que a gente tem que trazer para cá para falar sobre ideologia é sem dúvida nenhuma o alemão Karl Marx. Inclusive, a gente já falou muito sobre o Karl Marx nas nossas primeiras videoaulas, você pode inclusive dar uma olhada aqui, né? Existem uma série de videoaulas que a gente falou sobre o Karl Marx, e de tantas e tantas teorias e elementos e categorias que o Marx analisou, ele também analisou sobre a ideologia. Mas aí o Marx, ele vai dar uma conotação bem legal no sentido política sobre a ideologia. Quando Marx ele escreve especificamente sobre ideologia, no seu famoso livro A Ideologia Alemã, o Marx está analisando a sociedade alemã que ele viveu, onde ele já tinha ali a sua própria concepção de divisão da sociedade, né, que ele diria entre a burguesia, que são os donos do meio de produção, e o próprio proletariado, que seriam aqueles que só são donos dos seus próprios corpos, têm que vender a sua força de trabalho para poder se sustentar. E o Marx ele vai chegar à conclusão que a ideologia, na verdade, ela é uma empregabilidade direta da burguesia porque ela é a classe dominante. Ou seja, a ideologia nada mais serviria para fazer um construto da realidade para convencer a classe trabalhadora, no caso o proletariado, de que a realidade é aquela e que ela deve ser assim. Portanto, para o Marx, a ideologia ela nada mais é do que a falsa consciência da realidade. Portanto, a ideologia nada mais é do que uma maneira de se interpretar mentirosa colocada pela classe dominante para convencer a classe subalterna a continuar nas condições devidamente em que está. Por isso, gente, que de todas as abordagens que existem muitas abordagens sobre ideologia, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai empregar um termo ideologia sobre determinadas situações. Olha, por exemplo, né, a polêmica que você pode gerar quando você se utiliza de um tema absolutamente atual e muito debatido e pertinente sobre a questão da identidade de gênero. Quando você se utiliza do termo ideologia de gênero, dependendo da abordagem, você pode estar inclusive falando que aquilo é uma mentira. Coisa que, na verdade, quando você vai estudar, quando você vai se debruçar, e a gente vai comentar em algum momento aqui com certeza, você está falando de algo prático, real, que está acontecendo, e não necessariamente uma falsa consciência da realidade, né? Embora o Marx tenha falado ali de uma questão mais econômica e de classe, mas quando algumas pessoas se utilizam do termo ideologia, acaba sendo inclusive de maneira consciente para ferir. Então,
Toma muito cuidado com isso. Então é claro que outras pessoas também, né, pararam para analisar um pouquinho sobre ideologia. O próprio italiano, o Antonio Gramsci foi um deles que também analisou sobre ideologia. O fato é que quando a gente entende a ideologia como um conjunto de ideias que nos dá um posicionamento diante da sociedade, um posicionamento político diante da sociedade, a gente percebe que basicamente todas as classes sociais, todos os grupos, ou então quando você interpreta, claro, todas as identidades agrupadas em relação a isso, elas têm a sua ideologia. O fato é que uma acaba se sobressaindo diante da outra. O porquê? Bom, você pode ter critérios econômicos, você pode ter critérios especificamente políticos. Então, são todos esses jogos e essas narrativas que acabam se defrontando diante de determinadas situações teóricas para conseguir projeção ou não. E é muito importante também que a gente entenda que a ideologia ela é construída a partir exatamente do processo de socialização. A gente, inclusive, às vezes não tem noção até onde vai determinadas concepções ideológicas, inclusive de nós mesmos. Você, por exemplo, achando que não tem ideologia, quando você vai ver, você tem sim um posicionamento de mundo, você tem sim um posicionamento político de mundo, e esse posicionamento político, ele é ideológico. Mas Bruno, eu não tenho necessariamente uma ideologia. Talvez você não tenha consciência da ideologia que você tem, mas falar de neutralidade em posicionamento político basicamente não existe. Por quê? Porque não existem espaços vazios na política. Se você se abstém exatamente desses espaços, alguém vai ocupar. Ou seja, não ser ideológico acaba sendo, entre outras coisas, ideológico. Você não tem como se eximir disso daí. E um outro fato importante sobre a ideologia é que, como ela acaba sendo uma visão de mundo, e aí pegando alguns autores, quando você vai ver, acabam sendo narrativas que, bom, como são narrativas políticas, necessariamente elas acabam excluindo outros processos de outras narrativas. Ou seja, toda narrativa, toda ideologia nesse sentido, ela acaba excluindo uma parte da verdade justamente para sustentar a sua verdade. Portanto, para alguns autores, ideologia, independente da que seja, ela carrega consigo um certo parâmetro de distanciamento de algumas outras, sejam elas ideologias aversas, inimigas, conflitantes ou assim por diante. E aí, lembrando de Cazuza, né, dos grandes músicos que o Brasil já produziu, quando ele canta lá na sua música Ideologia, e ele canta da seguinte forma: ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. O fato é, você já tem ideologia. A questão é, você tem consciência, e tendo consciência, a sua ideologia, ela é agregadora, ela é convidativa, ela permite de fato que as pessoas convivam com você ou não? Ela é excludente. Pessoas, ficamos por aqui, videozinho curto, rápido, mas muito importante para a gente conseguir complementar e trocar algumas ideias sobre indústria cultural a partir da próxima aula, tá bom? Te vejo lá, até mais, tchau, tchau.